Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje com mais uma aula sobre o evolucionismo, sobre as teorias evolucionistas. E na aula de hoje iremos tratar sobre o darwinismo. Antes de começar a falar sobre o darwinismo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de novas videoaulas e também deixe seu comentário aí, né, sobre o que você achou dessa aula, né, sobre o que você pensa do evolucionismo, do darwinismo, tá? Pode expressar a sua ideia aí que será respeitado, né, por nós. Então, vamos lá, vamos começar a falar então sobre o darwinismo, o que vem a ser o darwinismo. Porém, né, antes de falar da teoria em si, nós temos que falar um pouquinho sobre Darwin, né? Vamos falar então bem brevemente quem era Darwin. Charles Darwin, né, nasceu aí na Inglaterra no ano de 1809 e ele publicou um livro em 1959, livro chamado de A Origem das Espécies, tá? Que contém aí a sua teoria sobre a evolução. Essa teoria é denominada de seleção natural, tá? Essa teoria de Darwin causou muita polêmica na época, tá? E foi muito combatida aí, principalmente aí pelo pessoal da igreja, pelos padres, pelos bispos, pastores e assim vai, o pessoal, pelos religiosos, vamos dizer assim. Então a ideia dele foi muito combatida, ele foi muito ridicularizado, inclusive, né, no seu período. Porém, essa teoria, né, hoje, depois foi muito aceita, né, e à luz dessa teoria, nós passamos a entender um pouco melhor como funciona a natureza, tá? Então, e uma coisa que eu quero ressaltar, essa teoria não veio do nada, tá? Esse livro escrito, onde ele apresentou essa teoria sobre a seleção natural, não veio da mente dele assim, do nada apenas, tá? Tudo isso veio a partir de uma viagem que ele fez pelo mundo, tá? Darwin fez essa viagem pelo mundo através, né, usando aí um barco, né, um navio, né, a bordo de um navio inglês chamado de Beagle, e ele viajou durante 5 anos a bordo desse navio, tá? Passeou por todas as partes do planeta, Austrália, né, África, passou pelo Brasil, passou pelas ilhas de Galápagos, que ele relata muito aí, né, no seu livro, e acabou voltando para a Inglaterra, e somente depois que ele foi escrever o seu livro. Então, essa teoria dele não veio do nada, né? Foi a partir de um estudo, a partir, né, de estudo de ideia de muitas outras pessoas, e também dessa viagem que durou aí 5 anos. Tá? Então, durante essa viagem aí, Darwin realizou escavações e coletas de materiais de fósseis, tá? E fez anotações e analisou aí a diversidade da flora, né, de plantas e da fauna, ou seja, dos animais de cada local onde ele passou. As observações, né, de Darwin levaram ele então a elaborar a teoria evolucionista, tá? E ocorreu aí, essa ideia da teoria evolucionista ocorreu durante a sua viagem ao redor do mundo. Então, a partir dessa viagem que ele criou, né, desenvolveu a teoria evolucionista, conhecida hoje como darwinismo, tá? Então, foi uma viagem muito extensa. Ele passou pelo Brasil, tá? Conheceu aqui os povos brasileiros nativos, passou pela Austrália, passou pela África, tá? Viajou o planeta quase todo, né? Não é relatado que ele foi, por exemplo, para a América do Norte. Porém, nós sabemos que ele passou pela América do Sul, circundou quase toda a América do Sul, litoral da América do Sul, tanto no Oceano Pacífico quanto no Atlântico, e retornou, né, para a Europa a bordo desse navio. Qual que é a teoria aí, né? O que a teoria do darwinismo fala? O darwinismo, né, é pautado na teoria da seleção natural, que foi proposta então por Darwin, tá? Segundo essa teoria, né, da seleção natural, entre os indivíduos de uma mesma espécie vão existir sempre indivíduos diferentes, e o meio ambiente
vai estar aí em contínua mudança, está sempre mudando, né, esse ambiente. Os recursos do meio, né, vão ser escassos, às vezes, e os indivíduos vão competir entre si. E o meio ambiente vai exercer uma pressão, né, que vai excluir aqueles indivíduos que possuem características que trazem menos adaptação ao ambiente. Então, os indivíduos menos adaptados, tá, vão ser excluídos, tá, e os mais adaptados vão ser selecionados e mantidos aí naquele ambiente, passando assim adiante, né, essas características, né, essas adaptações que são mais favoráveis à vida de um determinado indivíduo, tá? Então esses 4 pontos aqui são os principais pontos da ideia do darwinismo, tá? Essa seleção natural, então, trabalha com a questão da variabilidade aí populacional, que vai passar, né, por um funil aí, como se fosse um funil. O que seria esse funil? Seria o meio ambiente. Esse meio ambiente vai selecionar os indivíduos que vão sobreviver, tá? E os que não vão sobreviver. Vai manter os que terem características que são favoráveis àquele determinado ambiente e os demais vão sendo eliminados, tá? Então isso nós chamamos de seleção natural. Vamos falar um pouquinho também quais foram os trabalhos aí que influenciaram a teoria aí do darwinismo, a teoria da seleção natural. Um dos principais pensadores aí, né, usado para, vamos dizer assim, sustentar a sua teoria, né, a teoria da seleção natural, é de Thomas Malthus. Ele diz que as populações aí vão crescer em progressão geométrica, enquanto os recursos do meio ambiente crescem, né, em progressão aritmética. Então, por dedução aí de Darwin, né, como não há recursos disponíveis aí para todos os indivíduos naquele ambiente, como água, abrigo, alimento, né, até mesmo parceiros sexuais, os indivíduos vão competir entre si, né, e sobrevivem sempre aqueles que tiverem as melhores adaptações. Então, essa luta pela vida, né, Darwin chamou aí de seleção natural, tá? Outro pensador aí que Darwin usou também, estudou aí durante sua vida, foi Charles Lyell, né? E ele disse que a Terra foi moldada aí praticamente, né, e inteiramente por forças muito progressivas, lentas, né, e por um longo período de tempo, tá? Por dedução, Darwin disse o seguinte, pensou o seguinte: o planeta então é muito antigo, tá? E os animais que vivem hoje surgiram aí por modificações de animais que viveram lá no passado, tá? O que ele chamou de ancestrais. Então, nós viemos de ancestrais que viveram no passado. Então, essa ideia é conhecida como a ideia da ancestralidade comum. Segundo essa ideia da ancestralidade comum, todos os seres vivos do planeta descendem de um mesmo ancestral comum que surgiu há milhões de anos na história do planeta Terra, na história geológica do planeta Terra, e aí foi sendo, né, modificado, foi sendo selecionado, né, esses indivíduos mais aptos, foi surgindo espécies diferentes também, tá? Tem uma ideia muito, vamos dizer assim, folclórica, né, que o pessoal fala sobre Darwin. Quando fala em darwinismo, sempre eu escuto, né, sempre ouvi nos terceiros anos, nas turmas que eu dou aula sobre darwinismo, falo sobre evolução. Darwin que falou que o homem veio do macaco, né? Ele falou que o homem veio do macaco. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Até porque Darwin não era um idiota. Ele era um cara muito inteligente, um cara que viajou o mundo todo naquela época, mesmo de naviozinho soprado pelo vento, tá? Ele nunca falou isso. Se fosse isso verdade, ele teria visto na sua vida, né? Quando ele passou pela África, né? Nascer lá dos macaquinhos lá da África, pensou? Né? Um chimpanzé, né? De vez em quando dava origem, dava luz a um ser humanozinho ali. Isso não acontece. Darwin nunca falou isso. Quem criou essa ideia foi justamente as pessoas que criticavam a ideia
né, da seleção natural, tá, por desconhecer realmente o mundo natural, tá, pautados aí nas suas crenças, e aí eles passaram a ridicularizar Darwin, tá, que foi criado muitas imagens ridicularizando Darwin, a cabeça de Darwin com o corpinho de um chimpanzé e assim vai, tá? Porém, isso não é verdade. Darwin nunca falou isso, que nós viemos do macaco, tá? Essa foi a nossa videoaula aí sobre o darwinismo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu comentário aí, né, sobre o que você achou da aula, sobre o que você pensa do darwinismo, se o darwinismo realmente, né, tem aí para você, vamos dizer assim, algo palpável, algo que realmente serve para explicar a natureza, de acordo com o que você entende, e nós iremos respeitar aí todos os comentários. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.